Aqui é um outro vídeo de ocorrência aí no Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro, em que os caras vão indo atrás da moto com os assaltantes, tal, conseguem parar e fazer a abordagem, e o cara consegue esconder ali uma arma, tem uma falha ali na questão da procedimento de abordagem, e o cara vai disparar contra a cabeça do policial, mas que ele vai permanecer ainda no combate e vencer esse confronto. Veja que o cara foge com a mão na cintura, né? O vídeo dá a entender que o cara que fugiu tá armado. Talvez tenha dado a entender para os dois policiais isso também. Aí o cara, um foi atrás, tava, e o outro ficou com a atenção voltada para o que fugiu, né? E meio que dividindo ali com o que estava preso e não fugiu. E talvez tenha passado na cabeça dele a situação assim, pô, esse daí não deve estar armado, por isso que ficou. Uma possibilidade. Aí vamos continuar. Veja que é até difícil se posicionar para abordar, né? Porque, pô, imprensou ali entre a estrutura e a viatura, e aí, como é que fica? O padrão de abordagem, onde você se posiciona para o cara descer, para você. Até isso dificulta, vai ter que ter alguma criatividade ali para conseguir fazer a busca pessoal, né? Hello. Aí ele já tinha disparado contra a cabeça do policial. Isso pegou aí de raspão, tal, no olho. Então, por um lapso de tempo ali, né, o policial, pô, sente aquilo ali, se abaixa, etc., fica um pouco sem ação, mas na hora ele tenta, acho, ainda disparar, não sei se falha a arma ou ele erra o disparo, e aí alguma coisa ali dá um start de novo de adrenalina, ele corre, se abriga, ou seja, acessa ali um protocolo treinado, mas que ao mesmo tempo é congruente com uma atuação instintiva também, né, de se proteger, mas ele desloca para a retaguarda, para o fundo da viatura, e aí depois ele vai voltar para combater. Aí essa é uma perspectiva que ela é explicada pela mentalidade. É a mentalidade que sustenta esse padrão aí de comportamento em que o indivíduo ele é totalmente surpreendido, o que acontece não estava com certeza nos planos dele ser baleado na cara. E aí isso interfere na tomada de decisão no primeiro momento, mas ela aí passa para uma conduta treinada, vai para o fundo da viatura até que ele saca a arma dele e volta para poder combater. Pois percebe, irmão, que se não for ele que vai combater ali, aquela ameaça vai continuar existindo para ele mesmo. Então retorna, combate e aí depois vai provavelmente acessar ali rádio da viatura, etc, para poder comunicar, pedir apoio. Então depois ele foi aí atendido no hospital e não teve grandes problemas, né? Porque a gente imagina logicamente com alguém que leva um disparo na cabeça. Salvo engano, teve alta ou foi no mesmo dia ou foi um dia depois, né? Se alguém inclusive aí tiver alguma informação mais específica aí, conhecer melhor o caso, pode falar, viu? Porque às vezes a gente tá contando aqui a história, é capaz do cara que tá na situação tá aqui assistindo aula, né? Então podem contribuir sempre que acharem necessário. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão do estresse e da mentalidade,
A gente acaba obrigatoriamente falando um pouco, né, do que o Dave Grossman traz no livro On Combat, e que esse gráfico aí eu retirei do livro On Combat e coloquei também no meu livro Mentalidade Tática Policial. Aí eu só fiz ali redesenhar, colorir o negocinho e tal, e traduzir ali as informações. Esse gráfico ele é muito interessante porque ele traz, ele aglutina algumas ideias. Ele aglutina uma ideia muito antiga, que é esse modelo de gráfico de U invertido, né, de estresse versus performance, que é um modelo de Yerkes e Dodson, né, um modelo aí bem antigo, né, que já traz essa ideia que o estresse até certo ponto, ele melhora a performance, né? Principalmente quando a gente está falando da performance física em si. Então, a ideia do estresse é mais ou menos essa mesmo, na questão no evolucionismo, na seleção aí natural das espécies, é você ter um mecanismo que force a fisiologia do seu corpo para vencer uma demanda, para lhe fazer lutar mais, correr mais rápido, sentir menos dor, sangrar menos, enfim, uma série de nuances. Então, de maneira geral, nessa performance para o combate, né, uma certa quantidade de estresse melhora a sua performance. É o caso lá daquela cena do, acho que era, sabe, um César Cielo, né, que ia nadar, então no momento que antecedia ali a queda na água, ele estava dando uns tapas no corpo dele todo, nos braços, na perna e tal. Isso era uma maneira meio que de forçar essa fisiologia, né, tá batendo no corpo ali para poder estimular essa questão estressora e acaba se tornando ali um tique do cara ali, um padrão comportamental, um ritual, sei lá. Da maneira que se a gente se prepara para o início de uma corrida, para o início de um confronto, tal, você vai percebendo essa mobilização fisiológica que lhe deixa mais apto para o momento do confronto, lhe deixa mais atento, mais alerta, lhe deixa com um tempo de resposta melhor. Então, se você está aqui, compreendendo, você subiu no bloco ali da natação, está esperando o apito para poder pular na água. Se você está atento, concentrado com isso, você tem uma resposta mais rápida para pular na água. Mesma coisa o policial que está ali atento ao ambiente, para perceber uma ameaça, na hora da abordagem, um saque de uma arma, enfim. Então você tem que estar com mobilização de um nível estressor que lhe fornece essa capacidade. Só que depois de um tempo, essa quantidade de estresse, ela continua aumentando, vai chegar num pico e depois a sua performance vai começar a cair. Então, um pouco de estresse é bom, muito estresse é ruim. Na aprendizagem é a mesma coisa. Um pouco de estresse, né? E quando a gente fala estresse, a gente tem que ter um cuidado com a questão simbólica, né? Das palavras. Um pouco de estresse é bom para a aprendizagem. Então, você estabelecer recursos ali durante a aula para garantir que o aluno está atento, por exemplo. Então, para a pessoa estar atenta a essa aula, a pessoa estar estimulada para conseguir aprender melhor, vai funcionar até certo ponto. Passou mais o nível de estresse, você começa a prejudicar a aprendizagem. O Rodrigo falou aí, o formato desse gráfico é similar ao formato dos gráficos da curva normal de Gauss, né? Formato de sino e simétrico em ambos os lados. Perfeito. Isso é da matemática aí, irmão? Mas é isso aí mesmo. Ele tem simetria e aí ele mostra, só que assim, se ele de fato, o gráfico, ele vai ter essa modulação perfeita desse jeito, né, eu também já não sei. Mas essa ideia principal aí, quando Yerkes e Dodson propõe essa gráfico de U invertido, né, do stress versus performance, é a ideia de que a coisa cresce até certo ponto. Depois, meu irmão, é queda na performance. E aí isso vai se juntar com outra ideia. Ah, você é da tecnologia de informação, né? Show. Vai se juntar com a outra ideia que é do Jeff Cooper. Muita gente na área policial, do tiro também, vai ouvir falar sobre Jeff Cooper, né? O pai ali de certas técnicas com relação à pistola, de empunhadura, pai do PSC, papapá, enfim. Então, importância histórica aí bem grande e que traz o código de cores, né? Que é muito associado à questão dos estados da mente, né? Fala, o código de cores de Cooper, né? A galera dá aula ali sobre doutrina do policiamento ostensivo, sobre questão do patrulhamento, vai falar muito sobre isso. O cara fala, o estado branco em que você está sem mobilização da atenção, está numa situação tranquila, sei lá, você está em casa relaxando, enfim.
você está na condição branca, quando você está ali na condição amarela, você tem um nível de alerta, você está atento ao ambiente, é como você teria ele que estar patrulhando. Quando você está na condição laranja, você já tem um alerta específico, na condição vermelha, é a condição da ocorrência. É mais ou menos essa divisão aí. Só que aí eles fazem, o David Grossman faz uma edição disso, né? Inclui aí essa cor cinza e preta, porque vai incluir principalmente essa sinalização de quando a performance está caindo por conta do estresse, né? Quando chega naquele ponto em que você não consegue tomar decisões, não consegue ter pensamento criativo, a tremedeira, né? Essa questão da limitação motora lhe impede de fazer coisas que seriam ridiculamente simples numa situação normal, mas você não consegue fazer. E aí ele vai mostrar essa deterioração da performance. E aí ele bota aí um pontilhado que ele vai explicar que esse pontilhado é uma abordagem específica de treinamento de aprendizagem, que ele vai falar que é inoculação de estresse, e ele vai citar exemplo de forças especiais, de unidades de operações especiais nos Estados Unidos e mundo afora, em que, por conta da metodologia do treinamento daquele indivíduo, ele consegue, mesmo em condições de muito estresse, ainda ter o padrão de eficiência aí para o cumprimento da missão. E ele vai explicar lá uma série de nuances, de detalhes, tá? Uma coisa bem interessante. E aí isso traz para a gente uma visão a respeito, né, do estresse e da performance, que é muito importante para como a gente planeja treinamento e como a gente entende a perspectiva da mentalidade, né? E aí chega numa coisa, por exemplo, que eu falo muito, que é a gente precisa ajudar o nosso eu sob estresse. Então, tipo assim, velho, tem coisas que não causam problema quando você está no modo normal, mas vão lhe causar problema sob estresse. Então, você tem que planejar, por exemplo, o tipo de equipamento que você utiliza, a disposição dos materiais, o que você tem que fazer para solucionar certos problemas e ter a perspectiva do estresse, porque aí você vai conseguir facilitar a sua vida sob estresse. A gente tem que compreender a realidade do estresse para poder tomar esse tipo de decisão. Porque quando o cara que, por exemplo, um dia ele usa o carregador dele na arma, o carregador no porta-carregador, a munição voltada para frente, no outro dia usa aquela voltada para trás, num dia coloca no porta-carregador de cintura, no outro dia coloca no colete, no outro dia, enfim, fica mudando esses aspectos aí de como ele arruma o equipamento dele, ele está se atrapalhando, atrapalhando o eu dele sob estresse. Porque a chance de dar errado, a questão do acesso a um carregador, né, fazer um recarga, acionar uma pane e tal, vai se tornando muito maior. Então são decisões simples, mas que aumentam a previsibilidade de resultado nos comportamentos. E isso interfere muito na nossa mentalidade, na nossa capacidade de tomar decisão sob estresse.